E aí, aqui é o Node e imagine só, você passará por uma experiência perturbadora, onde precisará seguir todas as ordens de uma mulher macabra que sussurra em seus ouvidos. Galera, seguimos com nossa jornada tenebrosa pelas histórias macabras do Japão, do mestre Junji Ito. Vamos dar início à história do primeiro conto, intitulado como Mulher que Sussurra. Uma jovem garota sofre com um sério problema. Ela se questiona a todo momento sobre as escolhas que deve tomar. Ela precisa a todo custo que alguém lhe responda como agir, falar ou se expressar. Naquela manhã, Mitsu Shida vai até a casa para se candidatar como cuidadora da menina. A mulher, apesar de não demonstrar muito entusiasmo, se sente atraída pela vaga de emprego. O pai da garota explica que nenhuma cuidadora durou muito tempo naquela função, devido às inúmeras perguntas que sua filha realizava durante o dia. Enquanto explica como orientar a menina, Mayumi começa a gritar em seu quarto e os dois vão ao seu encontro. A garota está em pânico e o Shida tenta acalmá-la. Ela instrui calmamente a garota a sentar em sua cama e relaxar. O pai da menina se impressiona com aquilo e deixa sua filha aos cuidados da mulher pelo resto do dia. Ao anoitecer, o Shida dá instruções para que Mayumi durma e assim a garota obedece. Por fim, após seu primeiro dia de trabalho, a mulher conversa com o pai da jovem e ele pede que ela continue como cuidadora de sua filha, pois fez um ótimo trabalho. O Shida responde que voltará no dia seguinte e se despede do homem. Após um mês de trabalho, o pai da menina conversa com um de seus empregados sobre a situação de sua filha. Ele diz que a garota melhorou bastante desde a chegada da nova cuidadora. Até o momento, Mayumi não apresentou mais sintomas de pânico. No entanto, o Shida sempre está ao seu lado, lhe informando o que deve ou não fazer por meio de seus sussurros. O homem ainda não possui muitas informações sobre a nova cuidadora, então pede que seu empregado investigue a mulher. No fim daquele mesmo dia, o pai de Mayumi agradece pelo trabalho prestado por Shida. A mulher diz que finalmente encontrou um serviço em que se sente confortável para trabalhar. O seu chefe percebe que ela está com um hematoma no rosto e ao questioná-la, a cuidadora não responde e apenas vai embora. Após 2 meses, o pai de Mayumi conversa novamente com seu empregado e relata sobre os recentes acontecimentos. Ele explica que sua filha melhorou muito, mas o Shida sofreu com o tempo, pois está sempre com um semblante pesado de cansaço. Apesar disso, a mulher continua exercendo seu trabalho com perfeição. Nesse momento, Mayumi bate na porta do escritório de seu pai e pede permissão para entrar. Ela abre a porta e o Shida está logo atrás como se fosse sua sombra. A mulher passa algumas instruções à menina e a garota obedece. Mayumi caminha até o homem e lhe entrega uma flor que encontrou no jardim. O Shida sussurra mais instruções em seu ouvido e a garota diz que voltará para o seu quarto, seguindo fielmente o que a mulher diz em seu ouvido. Após isso, o empregado diz ao chefe que já possui os resultados da investigação que fez a respeito de Shida. Ele conta que a mulher é solteira, mas vive com um homem em sua casa. Seu nome é Hiyoshi Yaga. Ele possui um comportamento completamente violento e autoritário. O sujeito é um completo aproveitador e, além de agredir o Shida, ainda rouba todo o seu dinheiro. Segundo a investigação, ele foi quem obrigou a mulher a aceitar a proposta de trabalho devido ao bom salário que seria pago. O pai de Mayumi então entende por que a mulher aceitou ficar no trabalho. O Shida tem a função de passar diversas instruções claras e precisas, mas em sua própria casa é ela quem segue as ordens. Por fim, o empregado pergunta ao seu chefe se eles devem tomar alguma atitude sobre a violência que o Shida vem sofrendo. O pai de Mayumi comenta que se ele fizer algo contra Hiyoshi, talvez o Shida desista de continuar cuidando de sua filha. Por esse motivo, decide deixar a situação como está. No jardim, Mayumi continua conversando com o Shida e todos os seus questionamentos são respondidos através de sussurros que apenas ela pode escutar. Após alguns dias, o pai de Mayumi recebe a notícia de que o Shida faleceu devido a uma grave lesão. Segundo os médicos, a mulher estava com a saúde em estado crítico e não aguentaria viver naquela situação por muito tempo. Hiyoshi está sendo procurado e acusado por ser o responsável desse crime, mas ele está foragido. O pai da garota, ao ouvir essa notícia, pensa somente em sua filha e se questiona sobre o futuro que a garota vai ter sem a presença da cuidadora Shida ao seu lado. No entanto, com o passar dos dias, Mayumi continuou calma. Seu pai resolveu não interferir mais em nada para não prejudicar a situação da jovem. A garota fazia tudo sozinha, mas ainda escutava os sussurros com os comandos de Shida em seu ouvido.
Mesmo após o seu falecimento, a menina sempre fazia perguntas e conseguia respostas imediatas por meio de pequenos sussurros. Em uma certa manhã, a garota treinava sua força ao empunhar uma faca. Ela desfere diversos golpes no chão, mas é aconselhada a colocar mais força em seus ataques. Alguns dias depois, a garota completou sua missão e tirou a vida de Ryoshi com vários golpes de faca. Ao chegar em casa, o seu pai se depara com a menina coberta por sangue. Mayumi informa que conseguiu eliminar Ryoshi de uma vez por todas. Ela conta que o Shida pediu que ela fizesse aquilo, afinal, em suas últimas palavras, a mulher disse que sempre ficaria ao lado da garota. Partiremos agora para a segunda história de hoje, intitulada como 4x4 Paredes. Em uma noite obscura, um garoto caminha sozinho pela floresta em busca de insetos. Ele possui uma aparência amedrontadora e sempre carrega pregos em sua boca. Em sua casa, Koichi tenta estudar focado para uma importante prova. Entretanto, o garoto se desconcentra totalmente quando ouve barulhos que vêm do sótão. Ele rapidamente vai até seu pai para informar o problema. Koichi diz que provavelmente o seu irmão, Souichi, é quem está causando todo esse caos. Mas nesse momento, a sua irmã responde que Souichi estava assistindo televisão ao lado deles o tempo todo. Koichi fica confuso com aquilo e resolve apenas voltar para os seus estudos. Pouco tempo depois, o garoto começa a ouvir alguém cantando. A música dizia que ele iria se dar mal na prova e ganhar uma nota baixa. Koichi se enfurece mais uma vez, pois reconhece que aquela voz é de seu irmão. Ele sai do quarto e começa a persegui-lo. Após correr por alguns cômodos da casa, Koichi consegue imobilizar o caçula. O garoto bizarro diz que não estava cantando nenhuma música, mas o irmão não acredita em suas palavras e resolve levá-la até o seu pai. Após se reunirem, Souichi afirma que seu irmão ficou neurótico e quem estava o atormentando seria na verdade um poltergeist, um espírito inquieto que faz barulhos estranhos pela casa e diminui a temperatura do ambiente. Koichi responde que não acredita nessa explicação fantasiosa. Ele diz que está frio pois estão no inverno e os barulhos são causados pelo seu próprio irmão. Souichi fala que o garoto vai se arrepender por zombar e não acreditar em poltergeists. Alguns minutos depois, Koichi volta para o seu quarto para continuar estudando, mas ouve batidas estranhas e logo percebe que alguns objetos à sua volta estão flutuando. Ele se questiona se aquilo é realmente uma atividade paranormal. Entretanto, ao se aproximar dos itens, identifica que todos eles estavam sendo controlados por linhas. Koichi acompanha todo o caminho delas e percebe que todas estavam saindo de seu armário. Ao abrir a porta, se depara com seu irmão demente. Souichi insiste que não foi o responsável pelos barulhos e realmente poderia ser a presença de um poltergeist. No dia seguinte, Koichi pede que seu pai tome alguma atitude em relação às perturbações do caçula. Caso contrário, ele sairia de casa. O homem responde que irá chamar um carpinteiro para isolar o quarto, a fim dele não ter mais problemas com nenhum barulho. No entanto, Souichi escutava toda a conversa atrás da porta. No dia seguinte, Koichi chega em casa após a escola. Sua mãe lhe informa que o carpinteiro já estava trabalhando para isolar acusticamente o seu quarto. O garoto se empolga com a notícia e vai pessoalmente falar com o carpinteiro. Seu nome é Tagaisu, ele possui uma aparência bizarra e assustadora. O homem diz que usará técnicas modernas para bloquear qualquer som no quarto. E ele explica que vai usar 4 paredes para acabar com todo o barulho externo. Tagaisu diz que 4 paredes é a combinação perfeita, pois em japonês o número 4 tem aproximadamente a mesma pronúncia que a palavra morte. Logo, essa construção terá bons resultados. Koichi também percebe que seu irmão estava no local e com um martelo nas mãos, acertando alguns pregos. Rapidamente, o garoto tenta retirar Souichi do local, mas Tagaisu intervém e diz que o jovem tem talento em martelar pregos. O carpinteiro então o convida para ajudar a colocar as paredes no lugar. Koichi fica receoso com aquilo, mas acaba não interferindo. Algumas horas depois, o garoto conversa com seus pais a respeito do quarto, e sua mãe fala que Souichi ajudou Tagaisu durante todo o dia. Ela conta que o carpinteiro até mesmo o elogiou devido à sua habilidade de martelar pregos.
O pai fala que finalmente alguém disse algo positivo a respeito de Souichi, já que ninguém nunca o elogiou. No dia seguinte, Koichi volta para sua casa depois da escola e percebe que sua janela foi completamente fechada por tábuas de madeira. O carpinteiro já estava indo embora, mas antes disso, o garoto o questiona sobre a janela. Tagaisu diz que através dela o som poderia entrar no cômodo e por isso a isolou por completo. Sendo assim, o seu trabalho já estava concluído. Após isso, o garoto vai com sua mãe até a porta do quarto para ver o resultado. Ele abre a porta e percebe que existe outra porta. Koichi não entende aquilo e abre a segunda porta, mas isso o levava para uma terceira. O garoto também percebe que à medida que avançava, o espaço ia se tornando menor. Ele continua seu percurso e abre 4 portas no total, até chegar em um pequeno espaço feito exclusivamente para o seu estudo, onde cabia apenas a sua escrivaninha. Koichi pensa por alguns minutos e consegue elaborar em sua cabeça um diagrama de como seu novo quarto foi criado. Ele deduz que o carpinteiro utilizou várias camadas de madeira para criar um pequeno cômodo à prova de som. Mesmo com um local extremamente pequeno, o garoto conseguiu estudar por algumas horas, sem nenhuma interrupção, mas não pôde acreditar quando conseguiu ouvir a voz de seu irmão, percebendo que Souichi provavelmente estava nos espaços entre as paredes do seu quarto. Koichi vai até o porão, pois acredita que o caçula tenha entrado por lá. Ele passa por algumas aberturas e finalmente encontra seu irmão emitindo sons estranhos que estava escutando em seu quarto. Uma perseguição se inicia, mas Souichi consegue escapar devido às várias passagens que existem no lugar. Koichi, em meio à perseguição, acaba se ferindo ao passar em meio a uma parede com vários pregos e, por fim, cai em uma poça de lama. Koichi para por um instante e decide mudar sua estratégia. Ele simplesmente ignora completamente seu irmão mais novo. Nos dias seguintes, o garoto encontrou outro lugar para estudar. Enquanto isso, Souichi continuava fazendo barulhos em seu quarto, acreditando que seu irmão estava no local. No final das contas, o garoto acaba se cansando de fazer sons estranhos e desmaia em meio àquele quarto isolado. Chegamos na terceira história macabra de hoje, intitulada como Estátua Sem Cabeça. Em um certo colégio, após o término das aulas, Okabe, professor e artista do clube de artes, conversa com seus 2 alunos sobre suas esculturas. Ele explica a Shimada e Rumi que gosta de esculpir corpos sem cabeças, pois as pessoas poderiam imaginar diversas possibilidades para uma única estátua. Seus alunos o admiram por seu modo de pensar e acreditam que ele realmente é um grande artista. No dia seguinte, Rumi chega ao colégio e logo percebe um grande tumulto. A garota se aproxima de 2 colegas de classe e acaba sendo informada que alguém tirou a vida do professor Okabe. Rumi se assusta com aquilo, pois no dia anterior estava conversando normalmente com ele. Sua colega diz que um veterano foi quem encontrou o corpo pela manhã na sala de artes, mas a cabeça do professor foi removida do corpo e até o momento não foi encontrada. Rumi recorda que no dia anterior, antes de ir embora, seu amigo Shimada foi o último que ficou com o professor, e o garoto pediu para que ela não contasse a ninguém que ele estava na escola naquele momento. Tendo isso em vista, Rumi vai até a casa de seu amigo depois da escola. Ela conversa brevemente com ele, até que o garoto sai da casa e pergunta diretamente se a jovem acredita que ele tenha sido responsável por tirar a vida do professor Okabe. A garota nega isso, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Shimada começa a se declarar para ela. O garoto diz que precisa mostrar algo importante para ela. Os 2 então saem e Shimada segue com uma expressão completamente diferente do habitual. Nesse momento, 2 alunas caminham pela escola em busca de um livro de inglês que estava na sala de artes. No local, elas se deparam com a cena de horror onde o corpo do professor de artes foi encontrado. Elas seguem assustadas e tentam agir de forma rápida para sair daquela sala o mais rápido possível. Entretanto, as garotas ouvem batidas na porta na sala de esculturas. Elas observam que havia alguém do outro lado, mas não conseguem identificar. Em seguida, a porta se abre aos poucos e revela o professor Okabe. Seu rosto estava machucado e sua pele apresentava um tom bizarro. Naquela mesma noite, Shimada diz a sua amiga que o professor de artes estava vivo e escondido no antigo prédio da escola. Ele então a convida para visitar o homem. Apesar do receio da garota, ela decide aceitar e a dupla segue até a sala de artes. Ao entrarem na sala de esculturas, Shimada diz que o professor chegaria em breve e que eles deveriam aguardá-lo. Rumi percebe que todas as esculturas que haviam no local sumiram e aquela sala exalava um forte fedor.
Shimada tranca a porta e retira a máscara que estava em seu rosto. Ao começar a conversa com sua amiga, a garota percebe que apesar de ouvir a voz de Shimada, sua boca não se movia. Rapidamente o jovem explica que o professor estava ali o tempo todo. Ele retira o pano que cobria uma das estátuas e lá estava a cabeça do seu antigo professor, presa a uma escultura. O garoto retira a cabeça e pede que a menina contemple o maior artista de todos os tempos. Rumi entra em pânico com aquilo e dá um tapa no rosto de seu amigo, mas ao fazer isso, a cabeça do garoto gira e cai no chão. O corpo, no entanto, continua a se mover sozinho. A menina tenta a todo momento desviar de várias investidas, até que ela o chuta e descobre que aquilo é uma estátua de gesso. A jovem então age rápido e pega a chave da sala, que estava no chão, e tenta abrir a porta. Entretanto, uma estátua de gesso começa a se movimentar com uma faca nas mãos, tentando se aproximar da menina para atacá-la. Mas Rumi consegue sair a tempo, porém outra escultura estava posicionada para que a garota não tentasse fugir. Rumi busca outro caminho para se salvar, enquanto as estátuas continuam a caçada. A menina finalmente consegue encontrar uma sala para se proteger, mas ao olhar ao seu redor, encontra vários corpos espalhados pelo chão e sem suas cabeças. Enquanto isso, as estátuas de gesso estavam brigando para decidir quem ficaria com as cabeças dos jovens. Ao perceberem a presença de Rumi, eles caminham em sua direção e encurralam a garota em um canto, iniciando o procedimento para remover sua cabeça. Enfim, chegamos no quarto e último conto, chamado de Bichinho de Estimação. Após sair da escola, Sayuri encontra um gato abandonado pela estrada. Ela tenta ajudá-lo e o leva para sua casa. Quando seus pais chegam, a jovem e seu irmão Koichi tentam convencê-los a ficar com o bichinho. Os pais aceitam cuidar do animal e a garota lhe dá o nome de Koron. O animal estava vivendo uma vida tranquila a partir daquele momento, até que se deparou com o filho mais novo do casal, Souichi. O garoto tenta assustá-lo com sua boca repleta de pregos, então o felino foge e ignora completamente Souichi. O garoto bizarro não aceita ser desprezado e acaba prendendo uma corda no pescoço de Koron. Ele diz que vai ensiná-lo uma lição, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, sua irmã intervém e lhe dá um tapa na cara. Logo em seguida, o gato desfere um arranhão no garoto com suas garras. Mais tarde, Koichi diz a sua mãe que esse traço de violência presente em Souichi poderia se tornar um grave problema no futuro. Ele aconselha que ela pare de defender o garoto, pois quem comete atos de agressão contra animais poderá facilmente realizar a mesma ação em pessoas. O garoto bizarro estava recebendo o curativo de sua mãe. Ele se enfurece ao ouvir essas palavras do seu próprio irmão. Sua raiva é tão grande que Sayuri acaba sofrendo com um pequeno choque em seu corpo. Souichi ri da situação e pouco tempo depois, em seu quarto, afirma que fez uma maldição contra seus irmãos e algo muito pior está por vir. No dia seguinte, Koichi e Sayuri procuram pelo gato de estimação. Eles caminham pela casa e se deparam com o irmão bizarro realizando uma brincadeira insana com o bichinho. Souichi prendeu uma cobra venenosa já sem vida em uma linha e atraía o gato com aquilo. Seus irmãos pedem que ele pare imediatamente, mas nesse momento, Koron consegue morder o animal e o leva para um canto onde começa a devorá-lo. A partir desse dia, o comportamento calmo e inofensivo do gato mudou completamente. Ele começou a se comportar de forma selvagem e aos poucos caçava insetos gigantes para comer ou até mesmo para se divertir. Após alguns dias, o bichano levou um inseto bizarro que os irmãos nunca haviam visto em suas vidas. Ele mais aparentava ser um aracnídeo com vários olhos e patas. Mas Souichi, ao se deparar com aquilo, afirma que aquele animal saiu das profundezas do inferno. Em uma certa noite, a família inteira percebeu que a casa estava tomada por uma grande quantidade de pelos de gato. Koichi também explica aos seus pais que fechou todas as portas e janelas para que Koron não pudesse sair e trazer algo bizarro para dentro da residência. Sayuri pede ajuda do seu irmão mais velho, pois acredita que Souichi está com um animal em seu quarto. Ao chegarem lá, os irmãos encontram Koron e Sayuri pede que seu irmão devolva o animal. Mas ao se aproximar dele, a garota entra em choque ao se deparar com a expressão demoníaca no rosto do bichinho. Koichi então tenta tomar o gato para si, mas antes que pudesse fazer algo, o bichano se enfurece e libera uma gigantesca descarga elétrica. O rapaz foge do local e pede que toda a sua família também se mude daquela casa.
Souichi também recebe a descarga elétrica e após alguns segundos, uma grande explosão acontece na rua. No dia seguinte, a família se encontra com Souichi no hospital. Ele está completamente ferido devido ao choque que recebeu, mas mesmo nesse estado, amaldiçoa todos da sua família. Sayuri percebe que Koron voltou ao normal depois do acontecimento bizarro. Ao menos é isso que ela acredita. Galera, me digam quais desses contos foi o mais perturbador. Acham que sobreviveriam a todos eles? Se quiserem a continuação das histórias macabras, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!